crianças! Vamos hoje trabalhar o material Ler e Escrever, a página 175, tá bom? Na verdade, nessa página é só uma orientação do que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar outras regularidades ortográficas. Mas, Pro, o que é isso? Lembra que a gente vem trabalhando sobre o uso do C cedilha, dos dois S's, do SC? Então, a gente vai continuar fazendo isso, mas com outras que a gente ainda não estudou. E para isso, nós vamos unir a atividade do ler e escrever com a Univesp, que a gente vem trabalhando uma aula que aconteceu já algumas semanas atrás sobre fábulas, então a gente vai utilizar ainda essa atividade sobre leitura de fábulas para trabalhar a atividade 175. No caso, vocês vão fazer ela no caderno, tá bom? Então, aqui vocês vão fazer a leitura da fábula Raposa e as Uvas, da página 140, tá? Daquele livro laranja que a Pro entregou para vocês recentemente. Nesse texto, vocês vão encontrar uma palavra com um único R e uma palavra com dois R's, RR, tá bom? E aqui nós temos uma regra do uso do R, tá? O som com R fraco, tá? A letra está entre vogais, como a palavra amarelo, tá? Então, ó, o R entre vogais, ó, a vogal A e a vogal E, você vai colocar um R só e ele tem um som mais fraco, amarelo, tá? Mas também tem a opção de colocar, tem a regra, né, da vogal mais o R. Aparece em qualquer lugar da palavra, como a palavra fazer, a vogal e o R, tá? Já o som do R forte, o R no início da palavra, você vai colocar só um R, igual a palavra retas, tá? Você também vai colocar um R quando tiver uma consoante, o R e a vogal, como a palavra branco, tá? Agora o R no meio das palavras, como corro, correr. E o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar uma palavra com um único R, uma palavra com dois R's e vai escrever qual regra pertence a essa palavra que vocês escolherem. Então, por exemplo, se tiver lá na fábula Raposa e as Uvas a palavra amarelo, vocês vão escrever amarelo e vai escrever R com som fraco, a letra R entre vogais, tá bom? Aí tem lá na fábula a palavra cachorro. O cachorro é o R, os dois R's no meio das palavras. Então, é assim que vocês vão fazer, tá bom? Então, essa é a primeira atividade. Depois, vocês vão ter uma atividade que a gente vai precisar relembrar um pouco o que são adjetivos. Então, o que são adjetivos? Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Pro, mas o que é substantivo? Substantivo é aquilo que dá nome, aquela palavra que dá nome a coisas. Livro é um substantivo. Borracha é um substantivo. Flávia é um substantivo. Aluno é um substantivo. Brasil é um substantivo, tá? Livro e borracha dá nome a objetos. Flávia dá nome a pessoa, é um substantivo próprio. Assim como o Brasil também é um substantivo próprio, mas dá nome ao quê? A um país, tá bom? Já o adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar estado, qualidade ou lugar de origem. A borracha é pequena. Pequena é substantivo. O livro é roxo. O roxo é um adjetivo. O pequeno é um adjetivo, tá, gente? A Flávia é baixa. Baixa é um substantivo, tá bom? O Brasil é bonito. Bonito é um adjetivo. Então, como tem algumas frases aqui, ó. O homem estúpido bateu a porta. Tudo que está em vermelho é o adjetivo. O trânsito estava confuso. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente, tá? Então, aqui nós temos alguns adjetivos. Vermelho, quente, alto, simpático, feio,
baixo, forte, guloso, tá bom? Temos vários adjetivos aqui. E aí nós temos os adjetivos pátrios, que são aqueles que caracterizam as pessoas ou as coisas de acordo com as suas origens, considerando países, continentes, cidades, regiões, estados, tá bom? E aqui nós temos só 3, né? Tem vários adjetivos pátrios do Brasil. Então, quem mora em São Paulo, quem nasceu em São Paulo, a gente fala que é paulista. Em Minas Gerais, mineiro. No Pará, paraense. E temos vários outros. E aqui nós temos os adjetivos pátrios dos países. França, francês. Japão, japonês. Portugal, português. Finlândia, finlandês. Nova Zelândia, neozelandês. China, chinês. Inglaterra, inglês. Holanda, holandês. Havana, havanês. E Pequim, pequinês, tá? Então, o que essas palavras têm em comum, né? Além de todas terminarem com S. Elas têm um acento circunflexo. Elas são adjetivos masculinos. E esses adjetivos indicam o país, né? A origem, tá bom? E aqui, ó, os adjetivos femininos que indicam lugar de origem e títulos de nobreza são escritos sempre com S, tá? A gente já estudou o uso do ESA com Z e o ESA com S. Então, no caso duquesa, chinesa, portuguesa, a gente sempre vai escrever o ESA com S, tá? Embora ele tenha o som de Z. Mas alguns adjetivos masculinos que indicam lugar, você vai colocar o ex. Então, o francesa vai ficar francês. O chinesa, chinês. Aqui, ó. O libanesa, libanês. O tailandesa, tailandês. Mas não é uma regra, porque ó, o baronesa é barão. O duquesa é duque. Então, alguns adjetivos masculinos que indicam lugar de origem, você vai colocar o ex, tá bom? Então, aqui na página 176, tem esses adjetivos pátrios que a Pro colocou na apresentação. E o que eles querem que você escreva aqui nessas linhas? Aqui, ó, aqui em cima, vamos subir aqui para ler. Descubram o que tem em comum as palavras terminadas com S, além do fato de serem escritas da mesma forma, tá? Então, lembra o que a Pro falou? O que são esses adjetivos pátrios? Eles indicam lugar de origem. E outra coisa, eles são adjetivos masculinos. Então, todos eles são adjetivos masculinos e todos eles indicam origem. Então, se, por exemplo, tivesse um bonito aqui, você não poderia colocar que todos eles são adjetivos pátrios, que indicam lugar de origem, tá bom? Se tivesse uma inglesa aqui, você não poderia colocar que todos eles são masculinos, tá bom? Depois que vocês fizerem a página 176, vamos fazer a leitura desse poema. Como uma voz de fonte que cessasse. Fernando Pessoa. Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros nossos vãos olhares se admiraram, para além dos meus palmares. De sonho a voz que do meu tédio nasce. Parou, apareceu já sem disfarce. De música longínqua, asa nos ares, o mistério silente como os mares. Quando morreu o vento e a calma passe, a paisagem longínqua só existe para ver nela um silêncio em descida, para o mistério, silêncio a que a hora assiste. E perto ou longe, grande lago mudo, o mundo, o informe mundo onde há a vida. E Deus, a grande ogiva ao fim de tudo. Então, aqui nós temos algumas palavras no poema que poderiam gerar algumas dúvidas. Vou dar um exemplo. Vamos ver aqui alguma palavra, cessasse. Você poderia ficar com dúvida se cessasse escreve com 2 S ou com um S, tá? Então, o que vocês vão fazer? Nesses retângulos aqui, que começa na página
177 e ele termina aqui na página 178, você vai escrever todas as palavras do poema que poderiam gerar dúvidas de como elas são escritas. Então, eu já falei aqui o cessasse, você pode colocar o cessasse, tá bom? Então, todas as, por exemplo, longínqua, tá? Será que dá dúvidas de como se escreve? Se escreve com Q, se não escreve? Vamos ver outra palavra aqui. Decida. Será que geraria dúvida se escreve com SC, se escreve só com C? Então, aqui, vocês vão fazer... Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Vocês podem fazer, para ficar mais fácil, circulem todas as palavras que vocês acham que poderiam gerar dúvidas de como se escreveria ela. Pensa, a professora vai ditar esse poema para você. Então, você pensa nas palavras que você ficaria com dúvidas de como se escreve. E você vai colocar aqui uma palavra em cada retângulo, tá bom? Então, é essa a atividade. Aí vocês fazem, me mandem foto, tá bom? Beijo, crianças. Tchau.